sem mais delongas, eu quero convidar os irmãos a abrir as tuas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37. Quero agradecer a oportunidade, desde já, pela confiança que tem nos depositado, né, irmã Fabiana? Deus abençoe. Versículo 1 ao 10. Todos acharam? Diga amém. Que diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que me eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não haveria nele espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dizei ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Só até que os irmãos podem se assentar. Louvado é o nome do Senhor. E não é diferente nas nossas vidas, né? Naquele tempo, o povo de Israel se encontrava num momento muito difícil das suas vidas, no momento onde eles não tinham mais esperança, onde eles não viam mais possibilidades. E naquele momento, muitos deles se esfriaram na presença do Senhor. E muitos deles vieram a desistir daquilo que o Senhor tinha para a vida deles. E não é diferente na nossa vida, porque muitas das vezes há coisas, há pessoas, há momentos difíceis no qual nós olhamos e às vezes não enxergamos uma possibilidade. E muitas das vezes a nossa esperança também vem a morrer. Os nossos sonhos também vêm a morrer. E às vezes a gente fica mas tão desolado, às vezes, tão decepcionado com pessoas e com coisas, onde não deveria ser assim, mas muitas das vezes a primeira coisa que a gente faz é esmorecer diante da presença de Deus. É se ver fraco diante da presença de Deus, onde, na verdade, nós deveríamos estar mais fortes, mais firmes e confiar no Senhor, sabendo nós que Ele é o único que pode nos levantar de qualquer situação. E não é diferente como aqui na palavra de Deus, sempre Ele vai levantar alguém no nosso meio. Sempre haverá alguém revelado por Deus para nos dar uma palavra de ânimo, para ser usado nas mãos do Senhor para nos levantar, para nos ajudar. E naquele momento, Ezequiel foi o escolhido de Deus para levantar aquele lugar, aquela cidade, para mudar aquela situação e para profetizar sobre a vida daquele povo. E nessa visão, eu imagino Ezequiel, nessa visão ali, naquele vale de ossos secos, olhando aquele tanto de ossos ali naquele chão, sem vida, sem possibilidade. E eu acredito que talvez se fosse um de nós, a gente ia olhar e falar, mas o que pode ser feito aqui? Não tem como esse monte de ossos se levantar. Não tem como, não há mudança, não tem como fazer a diferença aqui. Mas eu vendo ele como um homem de Deus, como um servo de Deus, ele confiou no Senhor e ele obedeceu aquela ordem. E diante daqueles ossos, quando o Senhor mostrou aquela visão para ele, e o Senhor prometeu que aqueles ossos se levantariam, que Ele colocaria carne sobre aqueles ossos, Ele colocaria nervo sobre aqueles ossos. Ezequiel confiou.
E ele profetizou sobre aqueles ossos. E eu acredito que ele pôde ver tão de perto, a mão do Senhor ali. Isso é um privilégio. E nós também temos essa autoridade de profetizar. E nessa manhã o Senhor está dizendo para pessoas aqui, profetiza. Profetiza sobre a tua casa. Profetiza sobre o teu casamento. Profetiza sobre a tua família, sobre o teu trabalho. Aleluia. Porque nós temos autoridade de Deus para profetizar. E quando nós abrimos a nossa boca no nome do Senhor, Ele faz. Porque nós não somos capazes de fazer nada, mas o Senhor, Ele é. Não é sobre nós, mas é sobre quem está sobre nós. Tem pessoas aqui nessa manhã, quando eu ministrava essa palavra na minha casa. E o meu esposo falou comigo naquele momento. Uau, o Senhor falou comigo nessa noite. Porque nós fazemos nosso devocional à noite. Porque de manhã é muito corrida, a gente acorda muito cedo e não dá tempo. E aí, quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, sempre a gente louva um louvor da harpa, a gente ora e a gente lê uma palavra. Um dia é ele, um dia sou eu. E nesse dia era eu, e ele estava bem cansado, bem cabisbaixo, eu também estava muito cansada. E sempre quando o Senhor ele dá uma palavra para nós, primeiro Ele ministra no nosso coração e na nossa vida, para depois ministrar na vida do seu povo, no qual Ele escolheu a gente para trazer. E Ele falou para mim, naquele momento, que Deus tinha usado a minha vida, sobre a vida dEle. E naquele momento Deus tinha renovado as forças dEle. Mas naquele momento o Senhor tinha renovado as minhas forças também através dessa palavra. Aleluia. Então nós temos autoridade sobre a nossa vida, sobre nossos filhos. Não vamos deixar que o inimigo ele venha lançar sobre nós palavras, porque ele não tem autoridade. Porque a nossa vida ela não pertence a ele, mas ela pertence a Deus. E nada foge do controle dele. E nessa manhã o Senhor quer renovar pessoas. Nessa manhã o Senhor quer renovar sonhos. Aleluia. E quando eu estudava essa palavra, o Senhor falava no meu coração, vou eu levantar vidas. O Senhor quer usar a vida de pessoas aqui para levantar vidas. Não é à toa que vocês estão nesse ministério. Porque Deus nos chamou para fazer a diferença, para interceder. Aleluia. Para profetizar, para dar uma palavra quando alguém precisa. Aleluia. Aleluia. E às vezes a gente pensa que a gente é tão pequeno. Às vezes a gente pensa, mas não vai fazer diferença. Eu vou falar, a pessoa não vai acreditar. Mas quando há a presença de Deus, é impossível a pessoa não crer. Quando há a presença de Deus e quando há o Espírito de Deus sobre a nossa vida, não somos nós, mas é Ele. Não somos nós que vamos até as pessoas, mas é o Espírito de Deus que nos direciona. Aleluia. Então, nessa manhã que nós venhamos ser como Ezequiel, não vamos olhar o superficial, não vamos olhar com o olho humano, mas vamos olhar com os olhos da fé, com os olhos espirituais e enxergar além do olho humano. Porque nós somos chamados para enxergar além do olho humano. Porque nós somos chamados no diferente, nas coisas diferentes, aleluia. E nós somos diferentes, não pela nossa aparência, mas pelo Espírito de Deus que vive sobre nós. E é chegado um tempo onde Deus está selecionando pessoas, onde Deus está escolhendo pessoas para ser usadas, porque muitos são os que querem ser usados, muitos são os que falam, mas eu poderia fazer, mas não quer pagar o preço da oração, não quer pagar preço diante da presença de Deus, e sem humilhação e sem preço não há como Deus fazer. Devemos entregar nossa vida de uma forma diferente nas mãos do Senhor. É fácil dizer que nós entregamos as nossas vidas todos os dias, mas o que é que nós estamos fazendo para ver Deus trabalhar no nosso meio? Para ver Deus curar, para ver Deus transformar, Deus libertar, para ver vida se render aos pés do Senhor, é preciso pagar um preço. É preciso pagar o preço da renúncia. É preciso pagar o preço dos nossos desejos, aleluia. E muitas das vezes nós colocamos os nossos desejos acima das coisas de Deus. Muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade, mas não é a nossa, é a vontade do Senhor que é feita sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Não tem como ser diferente se não for na direção de Deus. Não tem como. Eu fico olhando à minha volta. E ali, enquanto a irmã Fabiana orava, eu estava ajoelhada ali no meu lugar, e aí foi passando um filme da minha história, da minha mente.
E eu fui vendo cada etapa, cada degrau que eu fui subindo diante da presença de Deus. Porque não está em falar bonito, não está em saber falar bem, não está nisso, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo sobre a presença de Deus, sobre a transformação de vidas, sobre a mudança de história que Deus tem usado na nossa vida, aleluia. E eu vendo tudo que Deus tem feito na minha vida e vendo lugares onde Deus tem me colocado, aleluia. Onde no passado pessoas diziam que eu não seria nada, não seria ninguém, mas isso não me atingia, aleluia. Porque o que vivia em mim era maior, aleluia. E aos meus 5 anos eu fui abandonada pelos meus pais. Aleluia. E eu não tinha aos 5 anos de idade para onde ir. Oh, glória. Mas o Senhor, Ele tinha escrevido a minha história. Ele tinha traçado um plano, um projeto sobre a minha vida. E nesse longo percurso, muitos foram os levantes de Satanás contra a minha vida. Aleluia. Eu acredito que planos Ele tinha para mim, mas em nenhum momento o Senhor, Ele me deixou só. Aleluia. E Ele mudou a minha história, e Ele mudou a minha vida, e Ele não permitiu que nada, nem ninguém tocasse, nem um fio do meu cabelo. Aleluia. Por quê? Porque havia uma aliança dEle comigo. Aleluia. E eu vivi ali no meio de uma família que veio do lar católico, e ali adoravam imagens, e eu era tão devota àquelas imagens, mas tão devota, porque eu acredito que eu não tinha ninguém sobre a minha vida, e eu me apeguei ali. E eu confiava naquele Deus, e naquela Nossa Senhora ali. E eu era tão fiel, tão fiel. E quando as pessoas falavam de lar evangélico e de pessoas evangélicas, logo me via na cabeça pessoas que tinham blasfemado contra Deus. Naquela época eu não sabia nem o que era uma blasfêmia contra Deus. E ali só pregava que os evangélicos eram pessoas loucas, que eram pessoas que não tinham direção de Deus. E eu jamais imaginei que eu estaria um dia numa igreja evangélica. Nunca imaginei. E um dia eu tinha 14 anos e uma colega minha, uma senhora de 55 anos, ela me chamou para mim numa igreja evangélica, Internacional da Graça. E ela me chamava, e eu sempre esquivava, porque eu era fiel à minha crença. Naquela época eu era zeladora do dízimo da minha igreja, eu era catequista, eu cuidava das crianças e eu era fiel ao meu Deus ali. E de tanto ela me chamar, eu já ficando com vergonha de falar não, e não, eu fui. Quando eu cheguei naquele lugar, eram cadeiras desse tipo aqui. E aquele monte de pessoas, eu sentei lá no cantinho, lá no final. E aí eles começaram a orar, pediram para fechar os olhos. Eu falei, eu não vou fechar meus olhos aqui, não. E eu fiquei com o olho aberto. E eles começaram a orar e falar em mistério e chorar. E aí pessoas foram tomadas pelo Espírito de Deus. Eu não tinha experiência, eu não sabia do que se tratava. Eu pensei, manifesto. Está manifestado o povo, eu vou embora. Misericórdia, o que eu estou fazendo aqui? Eu saí assim, sabe, sem uma direção, e eu sentei lá fora e fiquei naquele banco pensando. Eu falei, meu Deus, esse povo aqui, eles é muito doido. Para que gritar nessa altura? Para que falar glória dessa altura? Para que erguer as mãos? Para que isso? Deus não é surdo, Ele escuta. Misericórdia, o que eu estou fazendo aqui, se não é para mim? E eu sentei lá no banco e fiquei esperando. Ela perguntou por que eu não fiquei lá dentro. Eu falei, é porque eu passei mal, minha cabeça estava muito ruim e eu saí para fora. E eu pensei, nunca mais eu piso aqui. Nunca mais. No meu coração eu tinha isso, nunca mais eu piso aqui. E aí as minhas irmãs aceitaram Jesus. A minha irmã, a cantora Babyane, foi a primeira que aceitou Jesus. E depois a minha outra irmã. E aí o meu irmão também. E eu pensava, gente, esse povo quebrou a santa, jogou os terços fora, vai tudo para o inferno. Eu pensava dessa forma. A mente da gente é tão pequena, e eu fiquei com raiva deles, porque eles abandonaram a nossa crença, e eles foram para o lar evangélico, e eu não aceitava. E eles me chamavam, eu nunca ia. Um dia eles me chamaram para ir no monte. Eu falei, gente, o que vocês vão fazer no morro, ficar lá de noite, no escuro? Fui para ir. E aí, eu vendo Deus usando a vida delas e usando a vida do meu irmão, e eu me arrepiava, sentia uma sensação boa, mas eu não sabia o que era. E aí, um homem veio colocando a mão sobre a cabeça das pessoas, as pessoas foram caindo, aí eu cutuquei a minha irmã, falei, a Beatriz caiu no chão, ela está no chão. Ela falou, é assim mesmo. E eu continuei lá com os olhos abertos, pensando, que coisa esquisita, que isso? E aí ele chegou até a mim, um homem chegou até a mim. Eu falei, por que eu não sinto essas coisas? Eu pensei na minha cabeça, eu não sinto nada. Aí ele pegou e chegou até mim e falou assim, enquanto o seu coração estiver fechado,
você nunca vai sentir essa presença. E aí ele falou que no meu coração havia dúvida, e enquanto eu não tirasse aquelas dúvidas, eu não ia entender o que Deus tinha sobre a minha vida. E aquela palavra entrou na minha cabeça, e eu fiquei pensando naquilo. E aí eu comecei a pedir uma direção para Deus. Eu não sabia orar como nós oramos hoje, era só o terço ali, nós orávamos Maria, Santa Maria, o tempo inteiro aquilo ali. E eu não sabia orar, e eu comecei a pedir para Deus uma direção, me mostra, Senhor, o caminho que eu devo seguir. E o Senhor, aos poucos, foi abrindo meus olhos. E foi abrindo meus olhos e foi usando pessoas para falar comigo. E eu fui confiando, tendo uma confiança ali, porque o que eles falavam era profundo, era real. E aí chegou um dia que foi quando eu sofri um aborto. E eu fui para o hospital. E eu ia completar 4 meses de gestação e eu sofri um aborto. E aí eu sentia muita dor, tanto física como mental, emocional. E aí, naquele momento, eu cheguei num quarto onde havia 4 mulheres e elas estavam desesperadas, porque elas tinham feito a raspagem, as mulheres sabem o que é isso, e falavam horrores sobre isso. E aí o medo, né? O medo. E eles falaram que eu também tinha que fazer. E eu fiquei morrendo de medo, e aí eu comecei a pensar, eu vou pedir para Deus, igual eles pedem, igual os crentes pedem, e Ele vai fazer também alguma coisa, porque eu não posso passar por esse procedimento. E eu comecei a pedir a Deus, e eu falei com Deus. E aí eu fiz um voto, eu falei, se o Senhor não permitir que eu faça essa raspagem, eu entrego a minha vida. E aí eu mudo de verdade. Falei dessa forma. E do jeito que eu estava com o soro, sentada numa cadeira, e eu falei assim com o Senhor, e eu comecei a sangrar muito, senti muita dor, e aí eu fui no banheiro. E aí a minha bolsa saiu com feto. E eu não precisei fazer a raspagem, e saiu inteira, e o meu útero ficou intacto, e eu não sofri nada, não peguei nenhum tipo de infecção, e eu não precisei fazer essa raspagem. E aí eu voltei para minha casa e eu falei, agora eu preciso servir a esse Deus. E eu fui. Não foi fácil, começo. Eu gostava muito de dançar, de ir num forró. E aí eu tinha aceitado a Jesus e eu fui para o forró e eu não consegui, eu dancei naquela noite. E aí todo mundo à minha volta, porque ninguém era evangélico, o meio que eu estava não era evangélico, eles gritavam, irmã, tá dançando. Gosta de tirar um sarro. E eu fiquei tão envergonhada, eu falei, eu não estou envergonhando a mim mesma, eu estou envergonhando aquele que eu decidi seguir, né? E aí foi quando eu mudei de vida e eu fui para a igreja. E me dava vontade de adorar, de erguer os meus braços, e eu não erguia, porque eu tinha vergonha, e eu achava ridículo aquilo. E eu falava lá atrás que eu não queria falar em mistério, eu não queria ser pentecostal, eu falava para minhas irmãs, acho isso muito esquisito, e hoje eu sou pentecostal. E eu falo em mistério. E eu ergo as minhas mãos o tempo inteiro, porque quando eu levanto as minhas mãos, eu digo que eu sou dependente dEle. E se eu for contar a minha história para vocês, é muito grande, é muito longa, e eu não posso, mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu creio que assim como Deus transformou a minha vida, como o irmão Fabiano orava, de dentro para fora, Deus vai transformar a vida de muitas pessoas através da minha vida, e já transformou. E Deus tem me usado nesse sentido, na transformação de vidas de pessoas, e eu acho isso incrível. Porque eu nunca imaginei que eu estaria aqui hoje para ministrar essa palavra. Não tenho muita sabedoria, mas sou guiada pelo Espírito de Deus. E eu faço aquilo que o Senhor me manda. Independente da situação que seja, eu não tenho vergonha de falar o que Deus me manda falar, de fazer o que Deus me manda fazer. Aleluia. E Deus, Ele tem falado aqui nessa manhã que Ele vai restaurar vidas, aleluia, que Ele vai mudar histórias e Ele vai fazer reflorescer o desejo no coração de muitas pessoas de sonhar. Porque tem pessoas que têm deixado de sonhar nessa manhã. Tem pessoas que perante as dificuldades têm deixado de viver os sonhos que ele pensava que era dele, mas é do Senhor que tem colocado no coração. Aleluia. Porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E o que vem no nosso coração, quem coloca é Ele. Aleluia. Louvado é o Senhor. Não deixe de acreditar nos teus sonhos, porque são sonhos que Deus colocou no teu coração, porque Ele vai fazer, Ele vai realizar. Independente de quando tenha sido que Ele te prometeu, independente dos anos que tem passado, se foi Ele que prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai fazer, aleluia. Nessa manhã que nós possamos profetizar mesmo. Que nós possamos abrir a nossa boca e adorar o nome do Senhor, porque Ele é digno, porque Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Quando a gente estava no mundo, a gente não tinha hesitação em cantar nos shows e se alegrar ali. E por que na presença de Deus nós ficamos parados e quietos e só ouvindo? Vamos adorar o Senhor.
Que isso venha mudar na nossa vida. Que quando nós entrarmos na casa dele, nós estejamos inteiramente aqui para ele. Vamos esquecer do mundo lá fora e vamos entregar o nosso espírito a ele. Porque enquanto nós entregamos o nosso espírito, o espírito dele paira sobre nós, aleluia. E nós sentimos aquela gloriosa presença, aquela presença que não existe igual. Eu nunca experimentei na minha vida nada igual à presença de Deus. Aleluia. E aquele amor que eu não tive dos meus pais, que eu não tive da família dos meus pais, eu tenho do Senhor. É Ele quem preenche o vazio do nosso coração. É Ele quem restaura a nossa vida. E durante todo o tempo, quando a gente acha que não é mais capaz, que não tem mais força, Ele vem. Ele vem e Ele nos levanta. Aleluia. Ele vem e Ele nos restaura. E às vezes eu fico olhando e eu falo com Ele, Senhor, o que seria de mim sem a sua presença? O que teria sido daquela criança sem a tua presença? Aleluia. E eu glorifico e exalto o nome do Senhor por todas as coisas, porque todos os meus irmãos hoje estão na presença de Deus. E todos são usados nas mãos do Senhor. Aleluia. E tem o meu irmão caçula que viveu uns problemas recentes, e ele deu uma afastada da presença de Deus. Mas eu creio que Deus é fiel para trazer ele novamente para a presença do Senhor. Porque não é fácil. Nós não devemos acusar, mas nós devemos estender as nossas mãos. Porque nós sabemos que não é fácil estar aqui onde nós estamos. Não é fácil fazer nem viver a vontade do Senhor. Mas Ele é fiel para nos fortificar e nos fortalecer todos os dias. E tudo que nós temos e que nós somos, nós devemos a Ele. Porque nós temos o privilégio, porque no meio de uma multidão tão grande, eu fico imaginando, Ele avistou eu e você. E Ele escolheu e chamou para a presença dEle. Mas Ele não nos chamou para nós ficarmos sentados e parados. Ele nos chamou para nós fazermos a diferença. Para nós fazermos a diferença aonde quer que nós vamos. Independente do lugar que nós tivermos, nós sempre vamos fazer a diferença. Porque a diferença está na presença dEle. Aleluia. Então, que nós possamos ser como Ezequiel e não olhar o que os nossos olhos estão vendo, mas crendo que Deus é fiel para cumprir perante uma situação que às vezes nós pensamos que não tem jeito, mas para Deus nada é impossível. Que nós possamos sempre exercitar a nossa fé e sempre dizer, Senhor, faz a tua vontade, mas coloca no meu coração a vontade de fazer ela. Porque muitas das vezes o Senhor está fazendo a vontade dEle, mas nós estamos sem vontade de fazer. E muitas pessoas às vezes fazem as coisas por obrigação, ou para não dizer, fulano não falar que ela não fez. Mas nós devemos fazer com amor, aleluia, com carinho, com dedicação à obra do Senhor. Porque o Senhor ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. O Senhor ele se doa para aqueles que se doam para Ele. Aleluia. E não é diferente para nós estarmos aqui hoje e amanhã não está. Porque quantos estavam ao nosso meio, talvez aqui com vocês, comigo no Brasil, hoje já não estão mais na presença de Deus. Por algum motivo se afastaram, por algum motivo desistiram de viver o propósito de Deus. Mas para a glória de Deus nós estamos aqui. Não é fácil, não tem sido, nem vai ser nunca. Mas o Senhor, Ele sempre vai estar conosco. Ele sempre vai estar na direção do nosso barco. E Ele não vai deixar afundar. E naquelas guerras que nós não podemos lutar, que às vezes nós não temos força, Ele é quem luta por nós. Nós temos que aprender a ser dependentes do Senhor. A andar na dependência dEle. Porque aonde as nossas mãos não alcançam, as mãos do Senhor alcançam. E aonde os nossos pés não vão, os pés do Senhor vai. Por isso não deixemos de interceder pelos outros. Vamos cobrir todos à nossa volta e até quem nós não conhecemos de oração. Porque muitas das vezes a gente acha que não faz a diferença. Mas talvez o inimigo tenha traçado algo na vida de alguma pessoa. Mas através da nossa oração, o Senhor vai lá. E o Senhor não permite que toque naquela vida. Aleluia. Quantos livramentos o Senhor tem dado na nossa família, nos nossos amigos, através da nossa oração. Através da nossa intercessão. Não é em vão.
Quantas vidas têm se rendido neste altar? Eu sempre testemunho para pessoas que nem são evangélicas. Às vezes eu sempre falo de Deus, e às vezes eu sempre falo que é incrível ver o agir do Senhor neste lugar. É incrível ver todos os domingos vidas se rendendo aos pés do Senhor, porque por esses dias que nós estamos vivendo, é difícil ver aquebrantamento, é difícil ver pessoas se render aos pés do Senhor, pessoas vindo do mundo para dentro da presença de Deus. Porque cada vez mais, nessa dimensão que tem vivido esse mundo, pessoas têm se afastado da presença de Deus. Pessoas têm desistido. E o inimigo ele tem chamado a atenção das pessoas para muitas coisas. Mas a nossa atenção está voltada para Deus. Aleluia. E a nossa atenção continue dessa forma, voltada para Deus. Vamos seguir firmes, fortes, porque nós somos chamados para fazer a diferença. E maior é aquele que vive sobre a nossa vida. Aquele que reina sobre nós, porque aonde nós não podemos fazer, Ele faz. Que nessa manhã nós possamos abrir os nossos olhos espirituais, aleluia, e exercer a nossa fé, glória a Deus. E nessa manhã eu quero convidar a igreja do Senhor a se pôr de pé. Se quiser vir aqui à frente, para o irmão Fabiano, para o pastor, para a irmã Gilmara estar orando, vocês vêm. Eu quero louvar uma canção que o Senhor colocou no meu coração, mas não é para os irmãos olhar para a minha voz, não. É para olhar para o que o Senhor quer passar, né, através dessa canção. Aleluia. Porque Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Aleluia. Se os irmãos quiserem vir aqui à frente para eles estar orando, é mais fácil. Para eles não precisarem ir lá atrás. Aleluia. Glória a Deus. Saia do teu lugar e deixa Deus fazer na sua vida, porque Deus quer usar pessoas nessa manhã. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Aleluia! Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia! Aleluia! Oh Deus! Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás.
Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Oh, aleluia! Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui na frente ainda, eu queria chamar o restante para estar aqui na frente. Queria chamar o Ministério de Louvor para estar aqui na minha retaguarda. Glória a Deus. Vamos já estar caminhando para o fim. Mas continua nesse espírito, né, de adoração. Continua nesse espírito de intercessão. Nessa semana, na quarta-feira,